Qual o melhor remédio para emagrecer? Você já deve ter se perguntado, será que existe a pílula mágica, o pó mágico, enfim, aquela substância que vai intervir no teu mecanismo de emagrecimento, que vai te auxiliar em todo esse processo? Será que é possível que seja só força, foco, fé e coragem? Não, não é só isso. Claro, é necessário que você se empenhe, que você se dedique, que você tenha uma certa dose de disciplina. Mas o processo de emagrecimento envolve muitos mecanismos fisiológicos do nosso organismo, os quais nós médicos acabamos tendo que intervir. Do contrário, o emagrecimento se torna difícil de conseguir e pior ainda de se manter. Então assim, já deixa o seu like, ative as notificações, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Fala pessoal! Eu sou Haroldo Martins, sou médico e sim, eu sou obeso, mas no momento estou sob controle. Controle os mecanismos da obesidade em mim e hoje estou aqui para ajudar a controlar em você. Hoje eu vou falar para vocês sobre o melhor remédio para emagrecer. Mas primeiro, é importante que a gente entenda o que é sobrepeso, o que é obesidade. Assim, gente, a nível populacional, a gente costuma utilizar o IMC como uma forma de a gente medir a população em geral quanto à classificação se tem sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3. É importante que vocês entendam, o IMC ele é muitas das vezes criticado porque pessoas que têm uma massa muscular um pouquinho mais elevada acabam sendo classificadas de forma equivocada. Mas assim, vamos ser sinceros, a maioria da população não tem uma massa muscular tão desenvolvida ao ponto de trazer alterações em relação à avaliação genérica do IMC. Por isso que ele é muito bom para avaliações de grandes contingentes, avaliações demográficas, avaliações populacionais. Então assim, a partir do IMC de 25, a gente já classifica a pessoa como sobrepeso. Quando você tem um IMC acima de 30, ele já começa a ser classificado como obesidade. Bom, tendo isso em vista, a gente acaba tendo o IMC como um parâmetro que serve de score mínimo para a gente determinar a indicação ou não de você realizar terapia medicamentosa como auxílio para aquelas pessoas que tenham problema em relação ao acúmulo excessivo de gordura. Pela Sociedade Americana, assim, o FDA, ele já considera como válida o uso de terapia medicamentosa se você tiver um IMC acima de 30 ou então acima de 27 com comorbidades que possam estar envolvendo a chamada síndrome metabólica. Por exemplo, dislipidemia, que é aquele excesso de colesterol, triglicérides no sangue, hipertensão ou mesmo diabetes. Mas claro, isso não deixa de ser controverso, principalmente quando a gente está num país cheio de miscigenação, como é o nosso caso aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, na sociedade coreana, o IMC, que considera obesidade, é acima de 25. Então fica uma situação um pouco difícil da gente classificar realmente qual que é o indivíduo que tem um quadro de obesidade, qual que não tem. Alguns estudos mais modernos têm passado a utilizar, portanto, o uso do percentual de gordura, o chamado BF, em 25% para homens, 35% para mulheres, como ponto de corte. Mas ainda assim, a lição que a gente tira de tudo isso é que é necessário você ter um olhar individualizado do contexto pessoal, social, familiar, ver o histórico de saúde daquela pessoa, a presença de comorbidades. Além disso, o histórico de efeito sanfona, ou seja, quantas vezes aquela pessoa já engordou, já emagreceu, tentativas de dieta que ela realizou, enfim, o histórico totalmente individualizado é que vai influenciar na adoção de terapia medicamentosa e medidas intervencionistas gerais, seja alteração de mudança de estilo de vida, medidas dietéticas, enfim. Essa visão holística é necessária para que você tenha um tratamento adequado do sobrepeso e da obesidade. Dito isso, é importante que você entenda, a gordura, ela não é um tecido inerte, não está lá só para apertar a camisa, para fazer você trocar de cinto, para deixar aquela calça menos folgada. Ela está lá com funções endocrinológicas, liberando fatores inflamatórios, ela está lá interagindo com o seu organismo. Não à toa, essa inflamação de baixo grau, no médio e longo prazo, é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, doença cerebrovascular, câncer. Então assim, a gordura tá lá e tá agindo em você o tempo todo. O problema é que você só vai sentir as consequências lá na frente. Então, quando nós falamos de terapia medicamentosa, não adianta a gente pensar em uma medicação. É a combinação das medicações atuando nas diversas áreas que envolvem a inflamação de baixo grau, que envolve a perpetuação do quadro de obesidade, que nós vamos conseguir o melhor resultado. Mas claro, cada medicação tem um mecanismo de ação e eles podem agir de forma isolada ou então de forma sinérgica. Assim sendo, uma coisa é fato e a gente não está aqui para negar isso. O que faz você emagrecer é o déficit energético. É você ter um consumo de energia, um consumo calórico menor do que aquilo que você gasta no seu dia a dia. Então, mudança de estilo de vida, principalmente dieta e sempre que possível associado a exercício, é sim um passo importante, é fundamental. Porém, isoladamente não funciona, gente.
Os estudos atuais mostram que uma vez a obesidade instalada, em até 5 anos você chega a ter 80% de recidiva. Ou seja, terapia medicamentosa não só pode ser realizada, como é necessária. Os resultados, tanto na quantidade que você consegue emagrecer, quanto na manutenção desse emagrecimento, não são muito significativos com mudança de estilo de vida de forma isolada. Então, sem mais delongas, parando de enrolar vocês, vamos para aquilo que vocês chegaram até aqui. Vamos falar sobre medicação. Então, primeiramente, sibutramina. Peraí. Sibutramina? Não, para. Pô, sibutramina não. Sibutramina eu não vou mais falar porque é aquilo, né, gente? Sibutramina ficou no passado, já foi sim muito utilizada e por isso até trouxe muito trauma para as pessoas. Causava dependência, tinha muita recidiva, a pessoa não conseguia tolerar, crise de ansiedade, alterações cardiológicas. Não vale a pena. É uma medicação que hoje em dia caiu cada vez mais em desuso, seja pelos seus efeitos adversos, seja pela questão da dependência. Enfim, não é algo que apresente um custo-benefício muito bom e também o emagrecimento não é lá muito significativo. Então a sibutramina ficou para o passado. Vamos agora para aquilo que de fato a gente usa no dia a dia do consultório. Começar falando para vocês assim algumas coisas um pouquinho mais off-label, também falar aquilo que é um pouquinho mais on-label, tá bom? Então, primeiramente eu vou começar falando aqui sobre Forxiga, Xigdu, Jardiance. Pertence a uma classe medicamentosa que são os inibidores do cotransportador do sódio glicose 2, SGLT2. A principal questão é a seguinte: essa substância, SGLT2, ela é expressa no túbulos proximais do rim e tem uma função que é a reabsorção da glicose que é filtrada. Então, a glicose está circulante na nossa corrente sanguínea, a tal da glicemia, que a gente fura o dedinho, e em determinado ponto, aquele excesso de glicose, enfim, quando não é aproveitado como fonte de energia, ou então depositado como forma de gordura, acaba sendo eliminada, excretada pelo rim. Só que aquilo, quando chegar lá no rim, ela pode ser reabsorvida. É essa substância que faz isso. Quando você inibe essa substância, você inibe essa reabsorção. Dessa forma, é menos glicose para voltar para sua circulação sanguínea e pode então se depositar, seja como glicogênio, seja como reserva, que é a reserva energética, que é o acúmulo de gordura, entendeu? Então, esse mecanismo de ação, de forma indireta, acaba favorecendo o processo de emagrecimento, porque faz com que você reabsorva um pouco menos essa glicose e esse excesso de carboidrato. Acaba que esse excesso de carboidrato, então, vai sair por onde? Sai pelo xixi, você tem uma glicosúria, que nem acontece quando você é diabético, entendeu? Mas aí é porque você é incapaz de absorver toda aquela glicose por conta da resistência à ação da insulina, e aí você acaba jogando mais xixi. Você tem um xixi doce. Uma coisa que você tem que tomar atenção com essa medicação é que por estar com xixi doce, algumas pessoas podem apresentar infecção urinária de repetição, até, principalmente as mulheres, a questão da candidíase. Então a higiene pessoal é fundamental com o uso dessa medicação, mas ela tem um resultado bem satisfatório, principalmente quando ela entra como mecanismo adjuvante, ou seja, ela entra de suporte a uma terapia de base. Outra situação que é muito comum da gente ver a pessoa dizendo é aquilo: doutor, eu consigo seguir a dieta, no meu dia a dia eu sigo ela tranquilo, eu obedeço o padrão, eu consigo me planejar, faço até minha marmita, mas eu vejo um doce, eu não consigo. Então chega no meio da tarde, eu tenho que comer um pedaço de bolo com café, não consigo resistir àquela sobremesa, e isso acaba dando aquela quebrada. Essa situação, principalmente quando já mais exacerbada, quando a gente fala de um transtorno de compulsão alimentar, às vezes acaba sendo o fator que perpetua um sobrepeso, ou até mesmo pode chegar a uma obesidade. Então, o uso de algumas medicações antidepressivas, ou mesmo aquela que é liberada como a única, aliás, que tem de bula para transtorno de compulsão alimentar, que é o Venvance, acabam sendo medicações de escolha para você fazer uma intervenção nesse mecanismo de compensação. De forma adicional, deixo aqui um bônus para vocês. Ocitocina intranasal também é utilizada para você combater essa compulsão por doce, viu? Pega a dica. Outra medicação utilizada no nosso arsenal terapêutico é o Orlistat. É até meio conhecido. O Orlistat ele inibe a secreção pelo pâncreas da enzima lipase. Dessa forma, diminui a quebra da molécula de gordura e dificulta a sua absorção. Até 30% da gordura deixa de ser absorvido, portanto é 30% menos de caloria que você vai estar ingerindo através das gorduras. E, além disso, aumenta a liberação da dopamina. Então, assim, ajuda na compulsão por doce, compulsão alimentar, melhora o mecanismo de entendimento da saciedade. E, além disso, pode diminuir
a liberação do glutamato e aumentar a liberação do glucagon. Então ele acaba atuando em diversos mecanismos, não apenas na quebra da molécula de gordura. É claro que assim, ele acaba tendo um efeito educador que a gente fala, porque 30% de 10 é 3, de 100 é 30. Então, se você ingerir muita gordura, ele vai deixar de absorver 30%, só que 30% de muito ainda é muito. Consequentemente, esse excesso de gordura vai parar no seu trato gastrointestinal e você eventualmente pode ter evacuações diarreicas, o que a gente chama de esteatorreia. Isso acaba sendo uma situação um pouquinho desagradável, pode dar flatulência. Mas, se você procura ter uma alimentação regrada, se você não comete exageros, você vai ver que os efeitos são bem brandos. Não vai ser, no geral, uma situação que vai estar te trazendo maiores transtornos. Tudo depende de você estar seguindo também o plano dietético associado. Outra substância que tem estado cada vez mais presente no nosso dia a dia é o NAD. O NAD, ele está presente no nosso organismo, nos diversos tecidos, desde a nossa infância. Só que a nossa capacidade de biossíntese vai diminuindo conforme a gente vai envelhecendo. Essa substância, ela tem uma capacidade de acelerar o seu metabolismo e ela atua diretamente na biogênese mitocondrial, ou seja, essa capacidade de produção de energia. Elas deixam você mais disposto, energizado, aumenta o foco, um precursor da dopamina, da noradrenalina, de forma que conforme a gente vai envelhecendo e vai tendo aquela sensação, nossa, eu tô ficando mais cansado, tô ficando menos disposto, a diminuição do seu estoque de NAD está diretamente relacionada a isso, e nós temos então como suplementar. O que acaba acontecendo é mais ou menos como quando você compra uma bateria de celular, ou melhor, você compra um celular novo e ele vem com uma bateria em 100%. Conforme você vai utilizando esse celular, esse 100% passa para 90, 80, 70, 60, enfim, vai ficando com a bateria um pouquinho mais gasta. Aí chega um ponto que você pode fazer o quê? Ou trocar de celular, já que você não pode trocar de você mesmo, você faz o quê? Troca a bateria. Quando você troca a bateria, você tira aquela bateria que está gasta e coloca uma bateria em 100% de novo. É isso que acontece quando você suplementa com NAD. Chegamos aonde vocês queriam, o padrão ouro. Quais as medicações que têm os melhores resultados? As medicações que hoje em dia são consideradas padrão ouro são os análogos do GLP-1 e as suas associações. Aqui no Brasil, o que nós temos disponível hoje é a liraglutida, que é o Victoza, Saxenda, e a semaglutida no caráter do Ozempic. Essa canetinha bem aqui, ó, gente. Existe o Wegovy, que é uma medicação, é a mesma semaglutida, só que numa dose um pouquinho mais elevada, já na dose padrão ouro, que é 2,4 mg, mas ainda não está em comercialização no Brasil, embora já tenha sido liberada pela Anvisa. E nos Estados Unidos já tem o Mounjaro, que já é a tisapartida, que já é uma associação, já é um duplo agonista com resultados que superam a semaglutida. Para vocês terem uma ideia, até este momento, a semaglutida em caráter isolado pode chegar a cerca de 15% de perda de gordura. Há 2 dias atrás, estamos aqui no dia 29, no dia 27 de julho, saiu um estudo que é o Surmont 4, que mostrou que os resultados comparados com o placebo, em 88 semanas, o Mounjaro já tem apresentado emagrecimento de cerca de 26%, o que torna ela uma medicação que é equiparável ao resultado de uma cirurgia bariátrica, só para vocês terem uma noção de para onde que a gente está indo. A retatrutida, que é uma medicação que foi apresentada mais recentemente, que é um triplo agonista, ela apresentou resultado de 25%, mas em um espaço de tempo menor. Então, assim, a gente tem que avaliar ainda estudo com um período mais longo para mostrar realmente até onde essa medicação pode chegar. Mas, infelizmente, ainda não está disponível aqui no Brasil. Por sinal, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho sobre aquilo que está disponível aqui no Brasil hoje, que é a semaglutida, o Rybelsus e a liraglutida. Deixa aqui no seu comentário e aí eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre isso nesse vídeo bem aqui. Então, gente, chegamos no fim das contas a qual conclusão? Que o melhor remédio para emagrecer consiste na análise individualizada da pessoa. Você tem que entender quais são as demandas, qual que é o desejo daquela pessoa, quais são os anseios, qual que é a rotina de vida, o contexto social, as dificuldades que ela apresenta, para que a partir disso você consiga elaborar o melhor protocolo de tratamento. Não existe você pegar receita de bolo. Você tem que analisar a pessoa, fazer as associações corretas e a combinação tanto da terapia farmacológica quanto de mudança de estilo de vida, plano dietético e, se possível, com atividade física, aí sim, com todas essas medidas você consegue chegar no melhor resultado. Individualizar é necessário. Pegou a visão? Então, compartilhe esse vídeo com quem você ama, com quem você acha que precisa, deixe seu comentário, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. Tamo junto!